Hoje a gente vai continuar revisando a Grécia Antiga, tá? É a aula que eu ainda irei revisar com vocês. A localização, como a gente viu na aula passada, ela está localizada ao sul da Europa, na Península Balcânica. A sua posição geográfica ela é privilegiada porque ela está lá perto dos mares Egeu e do Mar Jônico, o que facilitou ainda mais a sua expansão comercial marítima, tá? A Grécia ela é dividida em Grécia continental, Grécia insular e a Grécia asiática. Os aspectos geográficos, por ela ser um território montanhoso, as suas terras elas são terras pouco férteis, ou seja, não facilitando aí uma agricultura, mas não é em todas as áreas, existem áreas que facilita o cultivo da agricultura. E o litoral é o que facilitou ainda mais a expansão das civilizações e também o comércio marítimo. Por ser um relevo montanhoso, as cidades elas acabaram se isolando uma das outras, tá? O que contribuiu para a autonomia dessas polis. As polis eram as cidades-estados, cada uma com a sua lei, eram na mesma região, porém cada uma com a sua lei, com o seu modo de vida. Aqui eu tenho o mapa, certo, da Grécia Antiga. Aqui eu tenho a ilha de Creta, onde ela foi justamente invadida pelos povos aqueus, onde aí juntou uma civilização creto-micênica, que a gente já viu isso na aula passada. A história grega ela é dividida em 5 períodos, tá? O período pré-homérico, que é o período em que houve a migração dos povos aqueus, jônios, eólios e dórios. O período pré-homérico, que aí é quando os dórios chegam e dominam esses outros povos. E aí, nesse período homérico, aquela primeira diáspora. Existe o período arcaico, em que eu tenho o destaque de 2 grandes civilizações, que é Esparta e Atenas. O período clássico, onde eu vou ter ali as minhas guerras, Guerra Médica, Guerra do Peloponeso. E o período helenístico, quando essa civilização grega, então, ela acaba, né? Porque ela é dominada pelos povos macedônicos. Então, aqui, já vivia aqui, então, esses povos cretenses, lá na ilha de Creta. Então, por volta de 2000 a.C., foi que chegou o restante dos povos. Primeiro os aqueus, depois os jônios, eólios e, por último, os povos, os dórios. Esses povos aqueus, eles ficaram justamente na península do Peloponeso, onde ele fundou as cidades de Micenas, Tirinto e Arcos. Porém, eles conquistaram ali a ilha de Creta. Porém, eles não escravizaram, não. Se unificaram e formaram uma civilização creto-micênica. Micênica porque os povos aqueus se fixaram aqui em Micenas. Aqui eu tenho a migração, certo? Dos povos, por onde esses povos indo-europeus vieram. Aí eu tenho o período, o período pré-homérico, onde eu tenho os aqueus que dominaram, como eu já falei, a civilização cretense, fundando então aí aquela civilização creto-micênica. Depois vieram os jônios e os eólios, tá? Esses povos, eles se uniram, eles ficaram lá todos juntos, tá? Vivendo naquele parter familiar, onde os senhores mais velhos, eles eram responsáveis por aquelas tribos. Já por volta de 1200, e lembrando também que esses povos aqueus, jônios e eólios, junto com os cretenses, fizeram lá aquela guerra de Troia, que isso vai ser daqui a pouco no período homérico. A invasão dos dórios, eles chegaram primeiro em Micenas, justamente onde os aqueus viviam, e eles eram povos extremamente guerreiros, tá? Então, eles já tinham o domínio do ferro, eles já tinham armas feitas de ferro, que no caso seriam as espadas. Eles eram organizados em laços de família, ou os genos, também chamados de gentílicos, tá, gente? Ó, genos gentílicos, pode ser que estejam assim. Com essa invasão dos dórios, acontece então, lembra quando eu falei para vocês anteriormente, ocorre a minha primeira diáspora. Essa primeira diáspora é porque esses povos dórios, eles chegaram violentamente, eles chegaram guerreando, então as pessoas então fugiram para outras regiões da Grécia.
formando aí, fazendo aí primeiro a minha primeira diáspora. No meu período homérico, ele é praticamente baseado nas obras de Homero, na Ilíada e na Odisseia, como a gente falou na aula passada. Nesse período homérico, foi quando ocorreu totalmente a invasão dos povos dórios, né? Ocorreu a minha primeira diáspora. Houve uma ruralização da vida, começou aí as aristocracias, aqueles grandes proprietários de terra, os gênios. Eles eram, a sua sociedade no início, pré-homérico, eram os gênios, que era a grande família liderada pelo Párter, onde esse Párter, ele era o mais importante, tá? Como eu já falei para vocês, aristocratas governariam as polis. Quem seriam esses aristocratas? Os primeiros fundadores de Grécia. Os gênios, então, eles se uniram em fratias. Essas fratias, então, formaram as tribos. E formaram-se aí várias tribos, deram origem, então, às cidades-estados. Essas cidades-estados, elas são chamadas também de polis. As seguintes uniões são motivadas pela necessidade de proteção da região para que não sofresse ataques de outros povos. Aí eu tenho a decadência do período homérico, que é um período ele estável, ele é marcado por grandes modificações estruturais, né? Então, onde eu tenho aí no meu período, vai para o meu período arcaico, quando eu tenho aí o surgimento das duas cidades mais importantes, Atenas e Espartas. Vai ocorrer, então, aqui uma segunda diáspora. Por quê? Porque essas pessoas, elas, como viviam em polis, acabou que o número populacional aumentou. E como aumentou o número populacional, essas pessoas tiveram que procurar locais que adaptasse, que conseguisse estabelecer toda essa população. Então, minha segunda diáspora acontece justamente por conta desse crescimento da população grega. Então, lembrando também que a época da formação das polis, a qual se estabeleceram, vai dar início aqui o meu período arcaico, quando eles migraram nessa segunda diáspora por conta do aumento da população. Então, vai dar início aí já o meu período arcaico, onde eu vou ter justamente a formação das duas principais cidades, Esparta e Atenas. Cada uma tinha o seu calendário, sua moeda, eram as polis gregas, seu próprio governo, ou seja, suas próprias leis, suas próprias regras. Cada polis, elas eram independentes. A polis, ela reunia um grupamento humano que habitava um território cuja extensão varia entre 1.000 a 3.000 km², compreendendo de zona urbana e zona rural. No mundo grego, eu tenho aqui as minhas duas cidades que se destacaram, elas eram líderes, Atenas e Esparta. Aqui eu tenho a cidade de Atenas, né, a minha polis, Atenas. Atenas, ela foi formada pelos povos jônios, aqueus e eólios. Uma sociedade que a sua economia era totalmente baseada na agricultura, mas eles começaram também a desenvolver o comércio marítimo. Uma sociedade escravista, onde a principal forma de escravos aqui seria aqueles escravos de dívida, ou seja, quando alguém pedia emprestado dinheiro, vamos lá, aos patrícios, que era a aristocracia ateniense, os mais importantes, os grandes latifundiários, eu devia a eles e não tinha como pagar, então eu me tornava escrava de dívida. Eu só ficaria livre quando eu pagasse essa dívida com os trabalhos. Uma sociedade estamental, lembra, estamental porque não tinha uma mobilidade social. Uma vez estrangeiro, por exemplo, meteco, sempre, eu não vou mudar, eu não vou virar um patrício, eu vou permanecer lá sendo um estrangeiro, ou seja, não tinha uma mobilidade social. Aqui eu tenho os eupátridas, tá? Ou chamados também de patrícios, tanto faz, ou seja, eles estão lá no topo da minha pirâmide, onde eles eram os grandes latifundiários, descendentes dos jônios, dos aqueus e dos eólios. Eles tinham as grandes propriedades rurais e eram onde as terras eram mais férteis. Depois eu tinha os demiurgos, que esses demiurgos nada mais eram que pequenos proprietários de terra. Eles ficaram com aqueles pedaços pequenos de terra, que depois vai acontecer algumas revoltas por conta que eles queriam que essas terras fossem divididas igualmente. Eles eram também descendentes, porém eles tinham ficado com menos pedaços de terra, com pequenos lotes de terras. Os geórgios, que são aqueles povos artesãos, também camponeses. Os tetas
também eram povos que eram estrangeiros, que vieram, esses escravos que eram os escravos de dívida. A economia ateniense, como eu disse, a base da minha economia no início era a agricultura, depois eu passei para o comércio. O comércio também poderia ser o comércio de agricultura, mas também o comércio de marítimo, por conta da sua localização, que estava entre os mares jônios. A manutenção da escravidão na cidade foi fundamental, tanto para o desenvolvimento da economia, como para a consolidação da democracia. Daqui a pouco a gente vai trabalhar sobre essas partes, certo? Ao preservar o trabalho escravo, a elite econômica, quem seria essa elite econômica? Os eupátridas, tá? Eles seriam lá, os eupátridas seriam lá a minha elite, a minha aristocracia. Porém, só quem poderia participar da vida política era os eupátridas, né? Eles tinham atividades políticas, eles poderiam questionar, eles poderiam participar da vida política. Os demais não participavam da vida política. A política ateniense, tá? Primeiro era uma monarquia aristocrática. Lembra quando eu acabei de falar, né? Aquelas pessoas, os grandes latifundiários, que foi a primeira forma de governo, foi a monarquia aristocrática. Depois, passou por uma oligarquia, onde um governo passou a exercer o conselho dos eupátridas. A oligarquia ali, eu tinha aquele poder nas minhas mãos. Os aristocratas encarregaram Dracon de elaborar um código de leis. Então, o primeiro código de leis ateniense foi criado por Dracon. Essas leis, elas eram leis rígidas, porém não conseguiram resolver nenhum conflito. E esses conflitos ocorriam por conta de quê, professora? Porque a população menos favorecida queria melhorar de vida, queria ter participação na vida política para melhores condições. Depois veio Solon, depois de Dracon veio Solon, onde ele propõe medidas radicais a fim de resolver esses conflitos. Quais seriam, então, essas medidas radicais? Que os demiurgos, eles pudessem participar da vida política também. A abolição da escravidão por dívida, certo? Porque não era só um teta ou um meteco que poderia fazer parte de um escravo, qualquer pessoa menos os eupátridas. Apaziguar, fazer uma reforma agrícola, tá? Onde essas reformas elas vieram para tentar apaziguar os ânimos. Essa crise então facilitou a tomada do poder pela força. Ou seja, quando a gente toma o poder pela força, você passa a exercer então aqui não mais uma oligarquia, não mais uma monarquia aristocrata, mas você passa a trabalhar então uma tirania, tá? Que o primeiro que trabalhou com essa tirania foi Pisístrato. Esse tirano ele pegou as terras dos aristocratas e aos pequenos proprietários. Ele concedeu empréstimos aos fazendeiros, incentivou a colonização e o comércio. A democracia aí já veio justamente quando Clístenes, outro tirano, fez nascer então a democracia ao aperfeiçoar as leis de Solon. Então eu tive na política, eu tive uma monarquia aristocrática, eu tive uma oligarquia, eu tive uma tirania e terminei na minha democracia, certo? Que é o que a gente já tinha visto. Clístenes, então, ele foi ampliando ainda mais esse direito dos povos, né? Cada um, então, ali poderia fazer qualquer participação na vida política. Ostracismo, tá? Quando alguém é punido, então ele sai de Atenas, ele tem que ficar 12 anos fora de Atenas, dependendo do que ele fez. Então ele fica, era feito em uma pedra, tá? Numa base de argila, onde as pessoas lá escreviam e diziam que aquela pessoa ia ficar lá por fora de Atenas por 10 anos. O final eu tenho Péricles, tá? Onde Péricles, então, foi o apogeu de Atenas, né? Onde eu tive aquela idade do ouro, onde ele fez várias medidas para tentar novamente ajudar a classe menos favorecida. Finalizando, o governo democrático de Atenas era constituído pela Bule, que era a assembleia encarregada de elaborar as leis, a Eclésia, que ela votava essas leis. Então, eu tinha a Bule que criava as leis, a Eclésia votava e dizia se elas iriam ser executadas, e a Ileia. A Ileia era o Tribunal de Justiça. Por exemplo, aqui no ostracismo, alguém seria justamente, então, condenado, julgado justamente por esse conselho chamado de Ileia.
Aqui eu vou entrar em Esparta. Essa foto aqui já mostra justamente que são povos guerreiros, tá? A sua localização, ele ficou lá na península do Peloponeso. Aqui eu tenho justamente os povos dórios, tá? Então, os espartanos, eles são descendentes dos dórios, fundadas pelos dórios, como eu já disse, e várias polis gregas. Qual era a diferença de Esparta para Atenas? Atenas tinha uma democracia, e em Esparta eu já não tinha uma democracia. Eu tinha lá minha monarquia, minha oligarquia. A democracia não existia em Esparta. Os jovens, eles já eram treinados justamente para fazer parte do exército, certo? A economia espartana eram lógico, evidente que também era a agricultura, tá? Era uma propriedade estatal. Não existia aquela aristocracia que cada um tinha a sua terra, não. A terra não pertencia às pessoas, e sim pertencia ao estado de Esparta, a polis de estado. Elas eram doadas. E doadas para quem, professora? Os espartanos doavam para os ilotas. Eles trabalhavam, então, para desenvolver ainda mais a economia. Era proibida a prática do comércio pelos espartanos, contribuindo para o monopólio comercial dos periecos, aqueles que habitavam a parte mais pobre. Os comerciantes, os periecos, completavam a sua economia da poli, favorecendo a autossuficiência espartana e a xenofobia. O que seria a xenofobia? Aversão ao estrangeiro, não aceitava ninguém que fosse de outras regiões. Sociedade espartana, eu tenho os esparciatas, os espartanos, que esses são descendentes dos dórios, e os únicos que tinham o poder político e também se dedicavam à guerra. Os periéticos, eles eram homens livres, mas que não tinham direitos políticos, porém, quando precisava ir para uma guerra, eles tinham que participar. Eles eram comerciantes e artesãos. Os ilotas eram homens escravizados na guerra, por exemplo. Iam para uma guerra, aquela civilização que perdesse se tornava escrava. Não tinha escravo de dívida. Por quê? Porque tudo era do Estado. Eu tinha escravos ali, então, de guerra. Estrutura política. Eu tenho 5 éforos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 éforos, certo? Poder executivo, eleitos anualmente. Eu tinha uma hierarquia que a Esparta era tão ali governada por 2 reis, né? O controle do exército e da religião era do rei. 28 gerontes, que são eles? Era um grupo de anciões, tá? Ou a gerúsia. Pode ser 28 gerões ou 28 gerúsias. Era o conselho de anciões que criavam, então, ali as minhas leis, mas sempre se baseando com o meu rei. O exército, hoplitas, homens entre 18 e 30 anos. Esparta é muito conhecida naquele filme 300, uma assembleia popular chamada Diápela, onde só quem poderia participar eram os homens acima de 30 anos. Os periecos, que eram aqueles povos, então, que trabalhavam justamente para o Estado, mas que quando tinha uma guerra eles seriam convocados. Os ilotas, que eram camponeses submetidos pela força, ilotas escravos. A política de Esparta, como eu já falei, diarquia, gerúsia, ápela e os éforos. Isso aqui, guerras médicas, já é justamente no meu período clássico, certo? O que foi essas guerras médicas? Foi quando justamente os persas, os medos, vieram tomar o território grego, tá? Também conhecido como greco-pérsicas. Teve origem em 496, quando eu tive lá a intervenção, então, aí de Xerxes. Primeiro foi Dário, né? Depois seu filho Xerxes, que é justamente naquele filme 300, onde ele veio com mais de 150 mil homens guerrear com os espartanos, que só tinha 300 homens, tá? Esparta, então, perde, mas na minha última guerra, certo, médicas, os atenienses, então, derrotam os persas. No confronto, eu tive 4 batalhas. Na minha última, tá, os persas, então, abandonam o mar Egeu. A Liga de Delos eram compostas por pessoas, lembra quando eu disse que se juntavam para tentar fazer com que impedisse a conquista da Grécia? Então, era a Liga de Delos. Quem é que comandava? Atenas ganhou as guerras médicas. Então, Atenas tinha o domínio da Liga de Delos, tá? O que acontece?
Objetivo: manter uma força naval permanente capaz de evitar novos ataques inimigos. Com o tempo, essa guerra ela foi contestada, essa liderança ela foi contestada justamente pelos espartanos, tá? Isso justamente no governo de Péricles. Vem aí a Liga e a Guerra do Peloponeso, tá? Então, Esparta, Megra, Corinto e Tebas guerreiam, tá? Contra os atenienses. O que é que acontece? Os atenienses, então, aí eles são derrotados e Esparta agora se torna dominante da Liga de Delos. E o que foi, então, essa Guerra do Peloponeso? Foi um conflito armado entre Atenas e Esparta, onde, lógico, como eu já disse para vocês, Atenas perde essa guerra e os espartanos, então, agora ficam líderes da Liga de Delos. O caminho já está para ir para vocês. A Guerra do Peloponeso, ela durou 27 anos e envolveu quase todas as cidades-estados, porque eram todas as cidades-estados que faziam parte da Liga de Delos, tá? Então, eles guerrearam. O que é que acontece? Nós já tivemos as guerras médicas, já enfraqueceu, ganhou, mas enfraqueceu um pouco as cidades-estados. Veio a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra interna. Olha, esses povos gregos, eles viviam constantemente guerreando por território, tá? Então, foi enfraquecendo ainda mais as cidades gregas. Onde eu chego aí no meu período helenístico, que com esse enfraquecimento foi mais fácil ainda para quem? Para Felipe II, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou ter, então, a entrada de Felipe II, onde ele queria conquistar toda a Grécia, porém, ele morreu, e Alexandre o Grande, então, continuou essa conquista grega, tá? Levando os gregos aos territórios persas, combatendo mesmo. A falange macedônica e as armas de cerco tornam-se um novo padrão de exército grego. Lembra lá que eu falei que eles eram povos, né, que vinham guerreando. Beleza. A cultura grega, a religião, vocês sabem muito bem que é uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses, eles tinham formas humanas, onde eles tinham virtudes e eles também tinham seus defeitos, os vícios humanos também. Ou seja, eles amavam, eles odiavam, tudo da mesma forma que o ser humano fazia. Qual era a diferença? Imortalidade. Os Jogos Olímpicos aconteciam igual que acontece hoje, na atualidade, de 4 em 4 anos, onde eles homenageavam justamente o deus Zeus, que é o pai, né, do raio, a maioria dos deuses, era o deus principal. Eles homenageavam Zeus. Então, de 4 em 4 anos, havia uma trégua sagrada. Nenhuma cidade-estado ali poderia guerrear, certo? Aqui tem as modalidades que eles praticavam, tá? Hoje a gente sabe que são muitas. Eles se destacaram na filosofia. Os principais filósofos são Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Arquitetura, vocês veem isso muito em artes. Os estilos arquitetônicos deles eram o dórico, o jônico e o coríntio, tá? O teatro grego, eu tenho 2 destaques. A tragédia, que é a morte, a loucura, e a comédia, que todo mundo sabe que é justamente o riso. Bom, aqui eu tenho para vocês Afrodite, deusa do amor, deusa da beleza. Eu tenho aqui Apolo. Eu tenho aqui Zeus, Ares, deus da guerra, Hades, deus do mundo subterrâneo, Poseidon, rei, né, deus dos mares, e Atenas, que era a deusa da sabedoria. A literatura, poesia épica, nós tivemos lá a Ilíada, a Odisseia, poesia lírica, a filosofia de Platão, Aristóteles, teatro, como a gente já viu, e a história de Heródoto. Bom,
Espero que vocês tenham gostado. Além das atividades no portal, respondam também as páginas no módulo, da página 251 até a 255. Lembrando que essa daqui vale meio ponto, certo? E essa daqui do portal também vale meio ponto. Beijos e até a próxima aula, onde a gente vai trabalhar Roma.